Essa é uma das maquiagens mais lindas que eu já fiz pra ir em casamento. E esse vídeo é pra você que quer aprender a fazer essa maquiagem completinha do começo até o final. E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu vou ensinar pra vocês uma maquiagem que eu usei como madrinha. Eu vou fazer exatamente como eu fiz no dia. E eu escolhi ela pra um casamento do fim da tarde, assim, pra noite. E eu usei com um vestido lilás. Mas, na minha opinião, é uma maquiagem, assim, bem coringa. Ela tem um pouquinho de cor no olho, mas é rosa. Pra mim, rosa é praticamente uma cor neutra. E eu tenho certeza que você consegue usar com vestido lilás, rosa, vermelho, roxo. Vai super bem com esses. Até verde, eu acho que ficaria bom. Enfim, pra mim rosa combina com qualquer coisa, a boca é mais nude, então dá pra se jogar e usar com praticamente qualquer cor de vestido. Antes da gente começar, já clica no gostei aqui embaixo e se inscreve no meu canal, porque assim você me ajuda muito. Eu vou começar então fazendo uma base aqui no meu olho, uma base neutra de corretivo. Vou fazer primeiro o olho e depois a pele, porque a gente vai usar um pigmento aqui, então não quero correr o risco de estragar a pele. E só para vocês saberem todos os passos certinho, eu já tava com o meu rosto lavado e bem hidratado. Eu acabei de lavar e acabei de hidratar para essa pele assim durar bastante, né? Para uma pele ficar boa, ficar bonita, durar bem, a gente sempre tem que fazer a maquiagem com o rosto bem limpinho e hidratado também, porque ajuda no acabamento da base. Também vou aplicar uma camada bem fininha de pó, porque o meu olho craquela e tem a pálpebra oleosa, então eu sempre gosto de selar com pó. Eu vou começar fazendo a base do olho com um pincel bem fofinho e com esse rosa aqui. É um rosa bem forte, é uma cor bem pigmentada e bem aberta. Só que como o pincel é bem grandão e bem fofinho, ele vai dar uma disfarçada e essa cor não vai vir tão pigmentada pro olho. E aí eu começo depositando no meu côncavo com esses movimentos circulares, né, bem pequenininhos. Eu deixo a sombra pegar um pouco na minha pálpebra móvel também. Eu já puxo a sombra aqui no cantinho externo de movimentos de dentro para fora para deixar o olho mais alongado. E aí eu vou pegar um pouquinho, bem pouquinho mesmo dessa sombra aqui, que é um rosa mais fechado. E vou esfumar as bordinhas com um pincel bem de leve, porque eu quero que o esfumado aqui fique levinho, não quero que aqui fique muito forte. Agora eu vou pegar essa sombra aqui, perfeita de maravilhosa, da paleta da Mari Saad. Eu amo muito essa cor. E eu vou aplicar na minha pálpebra móvel inteira, menos no comecinho. Eu vou deixar o inicinho assim da pálpebra móvel livre, porque é ali que a gente vai colocar um pigmento daqui a pouquinho. Eu gosto muito de aplicar a sombra cintilante com o dedo, porque o calor da mão ajuda a gente a pegar a sombra, ajuda a gente a deixar a sombra mais pigmentada também. Mas como eu tô com unha postiça, isso me atrapalha um pouco na hora de fazer isso. Então eu vou pegar um pincelzinho aqui de depositar sombra só para me ajudar a esfumar as bordinhas e a transição com essa sombra aqui, para não deixar isso muito marcado. E aí eu não passo muito da altura do côncavo. Essa sombra vai terminar aqui no côncavo mesmo. Eu não vou invadir essa nossa primeira sombra rosinha opaca. Vai ficar mais concentrada aqui na pálpebra móvel e no comecinho do côncavo. Eu não vou puxar também essa sombra. Não quero que fique cintilante aqui nessa parte que é fixa do olho, sabe? Eu vou voltar com o nosso primeiro pincel, não vou nem pegar mais sombra e vou dar uma levíssima esfumada aqui nas bordinhas. E eu digo levíssima porque eu não quero espalhar muito essa sombra cintilante, eu quero realmente só apagar um pouco da bordinha e deixar a transição mais leve. No cantinho interno eu vou usar esse pigmento aqui, da Toque de Natureza. Ele tem um tonzinho bem bonito de rosa com dourado. E antes de aplicar ele, eu vou dar uma umedecida no rosto. Eu vou jogar um fixador aqui de maquiagem para que ele cole melhor no meu olho. É importante jogar pouco fixador para não escorrer gota aqui e não estragar o olho nesse momento. E aí eu vou concentrar bem aqui no começo do olho. Eu subo um pouquinho acima do meu côncavo com um pouquinho de produto só para deixar ele mais esfumadinho e não deixar ele tão marcado, sabe? Mas só até aqui mesmo, não quero que ele chegue na sobrancelha. E aí aqui na transição eu dou uma batidinha assim com o pincel para ele não ficar de novo com a transição muito rígida. E depois que eu aplico o brilho nos dois olhos, eu ainda venho novamente com o fixador para deixar isso aqui tudo bem no lugar.
Esse fixador aqui ajuda bastante porque ele tem uma névoa bem difusa, ele não tem aquele jato muito forte. Porque se tivesse aquele jato muito forte, poderia muito bem estragar todo esse olho e todo esse esfumado. Mas fazendo desse jeito, o seu glitter não vai cair do seu olho e vai durar a festa inteirinha. Eu venho com um pincel bem fininho e com esse marrom aqui, o mais escuro da paleta da Mari Saad também. E eu vou fazer uma linha aqui bem rente aos meus cílios naturais, pra já meio que fazer uma base para os cílios postiços. Isso aqui vai ser bem importante, porque a gente vai colocar só metade dos cílios postiços, a gente não vai colocar ele inteiro. Então essa base aqui faz toda a diferença para deixar o acabamento dos cílios bonito e para não ficar tipo um buraco assim no meio do seu olho. Aí com bem pouquinho de sombra eu vou puxar uma linhazinha aqui como se eu fosse fazer um delineado, mas eu vou fazer ele bem curtinho e bem de levinho mesmo. Eu não quero deixar ele muito marcado, porque senão depois eu não vou conseguir esfumar ele. E aí aqui eu vou dar uma fechadinha nele, como se eu estivesse fazendo um delineado mesmo. Agora com um pincelzinho fininho também, só que com mais cerdas, eu vou dar uma esfumada nesse delineado aqui. Sempre tomando cuidado para deixar a pontinha dele bem fininha. Vou voltar com um pouquinho mais da sombra marrom, para deixar esse puxadinho aqui um pouquinho mais grosso e mais intenso. E vou terminar de esfumar aqui. Agora eu vou vir com metade de uns cílios postiços, é a metade do cantinho interno, eu descartei a parte externa. Na verdade não descartei, deixei aqui guardadinho para usar algum outro dia. E vou aplicar cola com generosidade aqui, bem na raiz dele. Esse inclusive é o mesmo cílios postiços que eu usei no dia que eu fui madrinha, porque dá super para reaproveitar cílios postiços. Eu vou deixar a cola secando e vou aplicar uma camadinha bem leve de máscara de cílios, só para ficar mais fácil depois de juntar os cílios postiços com os cílios naturais. E eu capricho na máscara aqui no cantinho interno, porque é onde não vai ter cílios postiços. E agora que a minha cola já começou a mudar de cor, eu já posso aplicar os cílios. Agora que eu já colei os cílios e também já limpei a pele, já passei uma água micelar aqui pra tirar todo o excesso de brilho, sombra que caiu no rosto, eu vou vir com esse primer aqui. Eu confesso que eu não sou muito de usar primer não, gente, no meu dia a dia. Mas como essa maquiagem aqui é pra madrinha, pra casamento, eu acho válido eu usar, né? Porque tudo que a gente puder usar pra melhorar a durabilidade é bom usar nesses dias que a gente precisa muito que a maquiagem fique impecável. E eu passo bastante desse primer porque ele tem uma textura bem cremosinha, ele não é muito pesado, então eu posso abusar um pouquinho da quantidade dele. Essa base da Make Up For Ever é uma das minhas preferidas para fazer uma maquiagem perfeita para festa. Sempre que eu tenho casamento, sempre que eu vou ser madrinha convidada, eu aplico ela, porque ela tem uma cobertura muito boa, mas também dá um acabamento mais naturalzinho, ela não pesa muito na pele. E aí eu tô aplicando com pincel, porque eu quero uma cobertura um pouquinho maior. Não fiz uma camada muito grossa de base, porque eu não queria pesar muito essa pele. E a gente não pode esquecer de dar uma esfumada aqui na base pra orelha, né? Aqui pra gente não ficar de duas cores. E também pro pescoço. É sempre bom a gente dar essa esfumada assim, ó. Pode esticar a base mesmo, pra ficar pouca cobertura, mas só pra gente conseguir igualar o tom, ou pelo menos deixar o tom mais parecido. Agora eu vou aplicar um corretivo, esse aqui da Maybelline, que eu amo, na cor média, pra dar uma disfarçada boa aqui nas olheiras. E depois eu vou fazer a iluminação com o tom clarinho, com o tom light. Eu faço essa junção de dois corretivos porque a minha olheira é bem pigmentada e se eu fizesse só a iluminação com o corretivo mais claro, não seria suficiente pra cobrir toda a minha olheira. Eu espalho esse corretivo mais claro no rosto inteiro com a esponjinha, porque eu acho que o acabamento fica mais natural. Mas aí quando chega aqui bem na olheira, eu deixo pra espalhar só com o pincel, porque aqui é uma área menorzinha e é onde eu quero mais cobertura. Com esse pincelzinho aqui eu consigo uma cobertura bem maior do que com a esponjinha. E aí eu vou aproveitar que eu tô com um pincel e vou voltar com a cor média pra dar uma corrigidinha nessa espinha aqui. Engraçado porque eu nunca tenho espinha, gente. Nem no casamento me saiu espinha. Mas aí justo hoje, quando eu quero gravar o vídeo, saiu. E é bom que eu posso mostrar pra vocês, né? Aí eu venho com esse corretivo bem pontualmente aqui na espinha. E eu, inclusive, já vou até selar a minha pele inteirinha, porque eu não quero que esse corretivo fique dançando de um lado pro outro. Geralmente, eu selaria só abaixo dos meus olhos,
pro corretivo aqui abaixo dos olhos não andar muito, não craquelar. Mas como eu tô com essa espinha aqui, eu já vou selar o rosto inteiro. E aí na olheira e na espinha eu apliquei com a esponjinha para a cobertura ficar um pouco maior. E aí agora no resto do rosto eu tô aplicando com um pincelzão pro pó não ficar muito pesado, né? Não ficar muita quantidade de pó. E aí eu concentro mais aqui no centro do rosto mesmo, ó. E só o que sobrou eu trago aqui para as extremidades. Já fiz toda a pele desse lado e agora eu vou fazer desse outro para vocês verem. E eu vou começar com o meu contorno da Bruna Tavares, bem aqui na bochecha. E eu vou tomar cuidado para não arrastar muito o produto aqui em cima da minha espinha, para eu não tirar a cobertura dela. Essa é uma área bem ruim para ter acne, espinha, mancha, porque você passa muito produto, né? E eu amo blush, então para mim fica complicado. E aí eu vou passar um pouco aqui na testa também. Eu passo mais nas laterais mesmo e não passo aqui em cima para tentar dar uma leve alongada no meu rosto. E aí, como esse contorno é bem levinho, eu posso passar bastante, porque afinal é uma festa, né? Aí eu passo aqui nas laterais também, um pouquinho aqui e aqui no maxilar. E eu passo um pouquinho aqui também para dar uma disfarçadinha e deixar o rosto um pouquinho mais magro. Vou dar uma apertadinha assim no pincel para fazer um leve contorninho aqui no nariz. Como blush, eu vou misturar esses dois aqui, que eu amo esse blush, mas ele é muito mate. Aí eu prefiro misturar ele com um pouquinho de iluminador, só pra ele ficar um pouquinho mais cintilante. E eu gosto de aplicar ele bem na bochecha, assim, ó, mas levando ele mais pra cima, mais ou menos paralelo com o contorno. Eu acho que fica bem bonito e dá uma levantadinha no rosto. É bastante blush mesmo, gente, mas não se esqueça que a primeira coisa que sai do rosto e fica mais aparente que você tá sem é o blush, então pode dar uma caprichada que ele com certeza vai sair um pouquinho na festa. E aí, de iluminador, eu vou vir com esse aqui da Nina Secrets, que é muito lindo. Só que eu tenho um pouco de dificuldade de fazer ele pigmentar, então eu passo ele primeiro assim, sequinho, e depois eu vou dar uma umedecida no pincel com o mesmo fixador de maquiagem que eu usei na pele pra fixar o glitter aqui. E aí agora eu vou pegar mais um pouquinho dele e vou dar uma depositada nele no ponto mais alto da maçã do rosto. Aí ele vai ficar bem power, bem cheguei. Olha como uma pele já faz a gente visualizar a maquiagem e ela começa a ter uma cara mais de maquiagem, tipo, e começa a fazer mais sentido. Por isso que eu sempre falo que a gente tem que confiar no processo. Se você acha que tá ficando meio esquisita, continua, pelo menos termina. E depois você vê se tá ruim mesmo ou se ficou bom, porque às vezes só faltava você fazer a pele pra você ver que tá, tipo, tudo certo. Agora sim eu vou voltar mais uma vez com o marronzinho da Mari Saad e vou fazer o cantinho interno aqui. Eu acho mais fácil fazer depois que a pele tá pronta, porque senão, se você vai passar o corretivo por cima desse cantinho interno delineado, muito provavelmente você vai apagar ele com o corretivo, então eu prefiro fazer ele depois mesmo. Pra corrigir esse delineado, agora que a pele já tá com pó, eu venho com um pincelzinho bem fininho, que tá tipo só sujo de corretivo, não tá nem com muito corretivo pra não manchar. E eu vou bem de levinho aqui, ó, corrigindo o delineado. Não tem problema se ele não ficar bem definidinho, sabe? Se a bordinha ficar um pouquinho esfumada, porque a sombra não é um delineado, então não tem problema você não fazer um negócio 100% preciso aqui. E eu, inclusive, até prefiro usar sombra nesse cantinho, porque a chance de derreter é menor no meu olho, eu lacrimejo muito, então eu sempre prefiro usar sombra aqui nesse cantinho, que dá muito melhor pra mim. Esse duo de sombra aqui com certeza é o meu favorito para sobrancelha e vou usar ele para preencher a sobrancelha. É muito bom esse duo, gente. Não tô usando mais nada para sobrancelha, já tem resenha sobre ele aqui no canal. Sobrancelhas preenchidas e agora eu vou usar uma misturinha desses dois lápis aqui da Quem Disse Berenice, um mais amarronzado e o outro mais rosado. Eu queria um tom entre esses dois e aí resolvi usar esses dois na boca e eu gostei bastante do tom de nude que ficou. Eu vou começar com o mais marronzinho. Agora que eu fiz mais a bordinha com o mais marrom, eu vou preencher com esse mais rosinha, já tentando fazer um esfumado entre os dois lápis. E aí eu vou finalizar com um pouquinho desse batom só no centro do lábio, pra dar uma clareadinha nessa boca que acabou ficando muito escura.
Eu vou usar um pincelzinho só pra fazer o esfumado entre o lápis e o batom, que ficou muito rígido. E pra finalizar, vou aplicar o mesmo fixador de maquiagem no rosto todo pra fazer a maquiagem durar e tirar um pouco o aspecto de pó. Finalizei o meu penteado, que eu inclusive fiz vídeo pra mostrar pra vocês, né, que eu fiz a produção completa do dia que eu fui madrinha, usando esse vestido aqui. Coloquei o vestido pra vocês visualizarem como que fica, né, aproveitei que ele tava aqui comigo, porque eu faço tudo aqui por vocês nesse canal, então já aproveita e curte esse vídeo aqui pra mim, ó, valoriza meu esforço. E eu espero que vocês tenham gostado, essa maquiagem é muito bonita, confesso que ela não é das mais simplesinhas de fazer, né, não é só passar uma sombrinha e ir, mas é uma maquiagem que fica muito bonita. E eu recebi muitos elogios no dia que eu usei. Então quis ensinar aqui pra vocês e com paciência, com calma, você consegue fazer. Também se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo de maquiagem e de cabelo. Um beijo e até a próxima! O passo a passo detalhado do olho até a pele, passando pelo... Então tem um pouco de cor, então provavelmente você não vai... Essa base da Makeup Forever é uma das minhas